Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você está assistindo essa videoaula, né? Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estequiometria, que é o assunto que a gente está começando a estudar agora no segundo bimestre. Estequiometria, o que é estequiometria? Estequiometria é a parte da química que estuda as relações de massa. Nessa parte tem cálculo. A primeira coisa que eu vou fazer é explicar para vocês os conceitos fundamentais de estequiometria. Eu passei um textozinho para vocês, então lá tem alguns conceitos, e aí eu não vou falar de todos. Só que o que é importante de estequiometria? Estequiometria ela se baseia nas duas leis ponderais. Quais são as duas leis ponderais? É a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Lei de Lavoisier é o quê? O que ele fala? É aquela citação da química que é tão famosa, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, ou seja, as coisas não surgem do nada. A estequiometria vai falar muito dessa parte, ela vai seguir essa lei. E a lei de Proust fala das proporções definidas. O que é isso? Significa que para as coisas se formarem, para as substâncias se formarem, os compostos, eles precisam reagir em proporções definidas. Por exemplo, se eu quiser fazer água, a gente sabe que a água é feita de hidrogênio e oxigênio. Só que não adianta eu só colocar oxigênio e hidrogênio ali que eu vou ter água. Para ter água, eu preciso usar as proporções corretas. Então, a estequiometria ela é baseada em nessas duas leis ponderais. Chama ponderal por quê? Porque ela vai reger todos os fenômenos químicos e físicos. A gente vai falar mais agora, de fenômenos químicos do que de físicos, que são as reações químicas. Lembrando lá do primeiro ano, fenômeno físico é quando não formo coisas novas, fenômeno químico é quando eu formo coisas novas. Então, a gente vai aplicar as coisas que a gente vai aprender agora em balanceamento de equação, que eu também já passei para vocês no textinho, e aí eu vou explicando para vocês. Então, vamos lá. Primeiro conceito fundamental, mol. Não sei se vocês já ouviram falar de mol, mas mol, ele é o quê? Aqui está escrito, o que ele é, mas para deixar de maneira mais fácil. O mol, ele é a principal unidade de medida da química. É isso, mol é uma unidade de medida. Tem gente que acha que mol é a abreviação de molécula, mas não é. Mol, ele é usado para descrever o nome dessa unidade química, mais importante para a química. O que ela diz? O termo mol significa quantidade de matéria, então ela é uma unidade para medir quantidade de matéria. Ela tem um outro nome também, que a gente pode chamá-la de número ou constante de Avogadro. Por quê? Porque quem descobriu ela foi Avogadro. Aí quanto que vale isso? Aí vamos aqui usar o exemplo. Uma dúzia, o que é uma dúzia? Uma dúzia não são 12 unidades? Então, um mol, na verdade, ele é 6,0 vezes 10 a 23 unidades. Isso é um número muito grande, por isso que a gente usa mol. Não sei se vocês estão lembrados aí de notação científica. Se vocês não lembram, é um conteúdo que vocês têm que dar uma revisada, que vocês aprendem lá em matemática e aprendem também um pouquinho em física. Então, esse 10 a 23 significa que depois do 1 a gente tem 23 zeros. Imagina se a gente fosse ficar escrevendo isso toda vez. E para simplificar mais ainda, em vez de eu sempre falar assim, eu tenho 6,0 vezes 10 a 23 unidades. Não, eu falo que é um mol. Entendeu? Então, é isso, é uma unidade de medida. Outro conceito que é bem importante é a massa molar. O que é massa molar? Tem a ver com mol, e é a massa de um mol de uma determinada substância química. Que lá um mol pode ser usado para falar de outras unidades, mas aqui a gente vai focar na parte de química. Então, assim, eu coloquei aqui algumas coisinhas. Então, vamos lá. O Mzinho vai representar a massa atômica ou molecular e o M grande vai ser a massa molar. Então, vamos lá. Eu dei um exemplo aqui. Como é que eu acho, professora, eu preciso decorar tudo isso? Não, você não precisa decorar tudo isso. Quando você precisar fazer, calcular isso em alguma prova, alguma coisa, vai estar lá. Então, você não precisa decorar tudo. Claro que se você fizer bastante exercício, você vai acabar vendo uma coisa ou outra. Lembrando de uma ou outra. Eu estou usando aqui o ferro como exemplo. Vocês podem achar esses números na tabela periódica, que é o quê? Considerada a ferramenta mais importante da química. Vamos lá. A massa atômica do ferro é 55,8. Tá, professora, se você não me der, como é que eu vou achar? Você vai pegar a sua tabela periódica, porque assim, se você não tiver, você vai poder pesquisar na tabela periódica, esse dado vai estar fornecido na questão. Mas,
você vai ver que aqui no ferro tem um númerozinho aqui embaixo, que é 55,8. Esse número é justamente a massa atômica, ou a massa molar. Então, se você quiser achar a massa molar de qualquer elemento, você vai lá na tabela periódica, embaixo do elemento, da representação do elemento, tem a massa molar. Então, o que significa quando eu tenho 55,8? Significa assim, esse 55,8 o Uzinho representa unidades de massa atômica. Significa que um mol de ferro, se eu fosse pesar lá 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de ferro, o que ia acontecer? Aqui não está elevado, mas foi um errozinho de digitação. O que ia acontecer? Eu ia aparecer lá na balança 55,8 gramas. Isso vai acontecer com o hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, com o sódio, que a massa dele é 23, e assim por diante. Tá, mas isso é massa molar de elementos químicos. Vamos falar agora da massa molar de substâncias mesmo, de compostos químicos. Aí aqui eu tenho um exemplo que a gente vai ficar chamando de massa molar? Não, como se trata de uma molécula, a gente vai chamar de massa molecular. Aí aqui tem um exemplo, que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Como que a gente vai calcular essa massa? Então, a massa de uma molécula vai ser a soma de todas as massas de todos os átomos que a compõem. Então, aqui, ó, eu tenho hidrogênio e enxofre e oxigênio. Então, a gente vai olhar lá na tabela qual que é a massa de cada um deles. Então, vamos lá. O hidrogênio, eu sei que a massa dele é igual a 1 grama por mol. Quantos hidrogênios que a gente tem aqui? Não são 2? Então, a contribuição do hidrogênio vai ser o quê? 2. Então, você tem que a massa dele é igual a 1. A massa do S, que é o enxofre, é igual a 32. E a massa do oxigênio é igual a 16. Só que a gente tem que reparar uma coisa aqui. Todos eles são gramas por mol, né? Que é isso, é a quantidade que eu tenho de gramas em 1 mol, em 6,0 vezes 10 a 23 unidades daquele elemento químico. O que eu tenho que ver aqui? Que o hidrogênio eu tenho ele 2 vezes, tá vendo que é H2? Então, eu vou multiplicar isso daqui por 2. O enxofre tem só uma vez, então não precisa multiplicar. O oxigênio tem 4 vezes, então eu vou multiplicar isso aqui por 4. No fim das contas, a massa molecular vai ser 2 mais 32 mais, quanto que é 16 vezes 4? 64. Então, é isso. Agora, quanto que vai ser essa massa? 32 mais 2 dá 34. 34 mais 64 dá quanto? Eu vou deixar vocês usarem a calculadora, quando a gente estiver ali na prova presencial, vou. Mas vocês vão treinando fazer esses cálculos sem calculadora. É assim que a gente vai calcular. Então, vai dar 34 mais 64, 98. 98 o quê? Gramas por mol. Então, é assim que a gente vai calcular qualquer massa molecular. Não, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falar e eu vou ajudar vocês a fazerem exercícios relacionados a isso.